Oi, gente, boa tarde, graça e paz. Eu venho hoje, gente, fazer um vídeo diferente com vocês. Eu vou estar contando para vocês como que nós descobrimos o glaucoma do meu esposo. Então, gente, tem 4 anos, mais ou menos, que eu fazendo exame de rotina no Instituto Benjamin, junto com a minha filha, eu senti no coração de estar agendando uma consulta para o meu esposo também. E aí, gente, chegou o dia da consulta, nós fomos lá e no dia da consulta nós descobrimos, junto com a médica, que meu esposo estava com 25, 26 de pressão. E ele passou ali por vários exames e continuou alta. E aí a médica passou um colírio, viemos para casa para poder começar o tratamento aqui, para saber se ia baixar a pressão, se era só uma pressão alta e se era só alguma alteração comum. Mas não, gente, depois de um mês fizemos todos os exames, tanto lá no Instituto Benjamin como na clínica aqui do Botafogo, e aí veio o diagnóstico. O meu esposo teria glaucoma. E começou a ser uma batalha muito grande. Foi feito vários exames que mostrou que os nervos dele estavam alterados. No meio de tudo isso, meu esposo ele teve suspeita de tumores por trás dos olhos. Foi uma luta a se travada. Foi uma luta que só Jesus para segurar nas nossas mãos e nos ajudar. Foi uma luta travada. No meio de tudo isso, eu fazendo a obra de Deus, no meio de tudo isso, eu tinha consagrado a pastora, estava com o ministério, estava encaminhando, gente, o ministério, fazendo visitas. No meio de tudo isso, eu estava vivendo uma grande obra, uma grande virada na nossa vida espiritual, o qual Deus estava cumprindo a promessa da minha vida, que foi que eu permiti que eu fosse consagrada, pastora, cumprir, né, o propósito dele na minha vida. E eu confesso a vocês que foi assim um momento muito difícil. No dia que meu esposo descobriu, eu me lembro que eu chorei muito. Eu fui para o meu trabalho e eu estava trabalhando de cozinheira e ele chegou na porta da cozinha, ele sempre passava lá para me dar um beijinho. Gente, ele me pegou chorando e ele olhou para mim e falou: filha, se Deus me curar, ele é Deus. E se ele não me curar, ele continua sendo Deus. E nós vamos continuar o adorando. A ele toda a honra, a ele toda a glória. E eu me lembro que aquilo dali me deu uma força muito grande, por ele ter falado assim comigo. E eu falei: é verdade, Senhor. Ele até brincou: e se eu perder a visão, eu tenho você, filha, para me guiar. Eu falei: está repreendido, filho, em nome de Jesus. O Senhor vai entrar com providência e você não vai perder a visão. E aí, gente, começou a bateria de exames. Vários exames foi feito, fundo do olho, para saber se ele estava perdendo a visão, tomografias, foi feito vários exames para saber de verdade o que estava acontecendo e qual era de verdade o diagnóstico dele. E aí veio o diagnóstico, confirmação, glaucoma. E aí começamos a fazer o tratamento. E nesse meio tempo eu comecei a subir um monte, chorava no monte de Vaza das Moças, comecei a fazer campanha, comecei a buscar, gente, ouvir do médico que não há cura para o glaucoma e que ele poderia perder a visão dele a qualquer momento. Não, eu falei: não, Senhor, não aceito. E eu comecei a buscar, comprei uma Bíblia para ele, escrevi meu endereço, escrevi o número do telefone meu, da minha filha, porque a médica, o que ela falou pra gente foi o seguinte, que ele, em qualquer momento, poderia apagar, com a pressão alta, poderia apagar e ele perder a visão. Mas eu louvo o Senhor Jesus porque ele é tão maravilhoso, ele é tão tremendo, que
que ele me tocou, gente, para que ele fizesse os exames de vista. E detalhe, ele não estava sentindo nada, nenhuma dor de cabeça, nenhuma visão. A médica falou para ele: seu Severino, o senhor não sente dor de cabeça, não sente a vista turva, não sente dor na vista, nada. Ele: nada, eu não sinto nada. Ao contrário, eu enxergo muito bem. Exatamente, ele enxergava muito bem, não sentia nada. Por que eu senti no coração, gente, de estar fazendo, de estar gravando esse vídeo? Às vezes você se preocupa com tantas coisas, com cardiologista, ginecologista, com todo tipo de médico. Se preocupa com o teu corpo na academia, mas aí não vai médico de vista porque não está sentindo nada. Talvez esse vídeo vai ser um alerta para quem esteja assistindo ele e nunca foi fazer um exame de vista, porque sempre enxergou bem. E assim foi meu esposo, ele sempre enxergou muitíssimamente bem. E aí o diagnóstico veio no momento, na primeira semana, eu confesso que eu fiquei bem caída, porque, gente, eu fiquei imaginando o nosso neto. Falei: Jesus, ele não vai ver nosso neto virar homem. Jesus, ele é apaixonado pelo nosso netinho. Ele não vai poder mais me ajudar em casa. Jesus, como é que eu vou fazer a obra? Foram um monte de perguntas juntas. Veio um monte de coisa na minha cabeça. O mais que eu tinha fé, me abalou de uma forma, tanto a mim como ele. Teve um dia, gente, que a gente estava almoçando, um sábado, e ele começou a usar um colírio novo, para ver se agia rápido. E eu me lembro que acabamos de almoçar, quando eu olhei para a vista do meu esposo, a vista dele estava como fogo, gente. Estava totalmente estranha. Eu tive aquele dia, eu confesso que eu tive medo. E meu esposo fica cego na minha frente. E naquele dia, gente, quando eu olhei para ele deitado, eu vi que ele ficou abalado. E aí eu fiquei também. Mas aí nunca deixamos de orar, nunca deixamos de ter fé. Por que eu quero te contar esse testemunho? Mesmo que você esteja abalada hoje, talvez você recebeu um diagnóstico quando você assistir esse vídeo, o diagnóstico esteja deixando você triste, abalada. Mas eu quero te falar: não perca a fé, não perca a esperança. Hebreu 11 fala: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vimos, mas das coisas que nós sentimos e acreditamos. E eu comecei a acreditar, eu comecei a buscar em Deus a resposta para a cura dele. Eu comecei a buscar no Senhor a solução que os médicos não podiam me dar. Eu comecei a buscar força no céu. Eu comecei a lembrar, sabe, das coisas que eu já tinha passado e que Deus, ele me deu vitória. Eu comecei a buscar, criou em mim um leão, sabe, uma leoa da tribo de Judá. E eu comecei a olhar para aquela situação com uma fé inabalável, nada tirava a minha fé. E eu comecei a pesquisar, e toda pesquisa que eu fazia, dizia mesmo que perdia a visão, e que talvez tinha casos que tinha que arrancar até os olhos fora, porque a pessoa sentia muita dor. E eu falei: não, eu vou olhar para o céu. E eu comecei a pegar meu esposo pela madrugada, comecei a ungir a vista dele, nós começamos a declarar um milagre, nós começamos a declarar a cura, comecei a buscar lá no Salmo 46, versículo 10, que diz: aquietai vós e saber que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado. Quando eu peguei aquela palavra, eu falei: Senhor, você é exaltado, eu creio no médico dos médicos que está no céu. Eu não estou desfazendo de nenhuma medicina, mas eu tenho que acreditar no Deus Todo-Poderoso, naquele Deus que curou aquele cego de Batimeu, aquele cego de Jacó, que gritou para o socorro. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Jesus, filho de Davi. E eu comecei a gritar por Jesus, filho de Davi, pela madrugada junto com ele. E eu comecei a acreditar no milagre. Toda vez que a gente tinha um médico, eu já ia declarando que a pressão dele estava baixa. E para nossa surpresa,
começou a pressão dele baixar. Baixou para 23. Nossa surpresa, a pressão dele começou a baixar. Começou a baixar para 19. Aí que a gente, epa, Deus está ouvindo nossa oração. Vamos continuar orando. Aí no meio dessa tormenta toda, no meio dessa luta toda, o médico descobriu, nenhum exame que ele fez, descobriu que por trás dos olhos dele estava, os nervos dos olhos dele estavam alterados. Estava alterado e eu perguntei o que era, aí fui pesquisar também, ele estava com suspeita de tumores por trás dos olhos. Não deixamos de orar, não deixamos de acreditar, continuamos com fé, continuamos buscando ao Senhor, não deixei de fazer a obra de Deus, não deixei de visitar, não deixei de pregar, estava com a agenda cheia para pregar, estava com muitos compromissos do Senhor, não deixei de ir, mesmo que eu ia chorando, mesmo que eu ia assim, sabe, com meu coração sangrando, mas eu ia confiando que o meu Deus estava no controle e entreguei totalmente nas mãos dele. E falando, Senhor, se tu curar, tu é Deus. Se o Senhor não permitir a cura, tu continua sendo Deus. E eu vou continuar fazendo a tua vontade. Mas, Senhor, bom é, Senhor, que ele não perca a visão. Porque se ele perder a visão, vai ser mais difícil. Eu que saí de casa, hoje as nossas filhas estão casadas. E é Jesus, eu e ele. Então, um cuida do outro. Então, eu falei, Senhor, me ajuda. E começou os exames para ver como estava o nervo dele. E ali, para a glória de Deus, Deus deu vitória. E aí, depois de muita luta, batalha, a glória de Deus, a gente conseguimos fazer uma consulta com o médico próprio de glaucoma, sabe, nessa área mesmo. E ele tem mais ou menos uns 4 meses que ele está com esse médico, o doutor, sabe, esse vindo do Senhor. E a última consulta que nós tivemos, eu já deixei aí no vídeo, ele ficou muito feliz porque o glaucoma, a glória de Deus, há 2 meses atrás estava 12, 13, e agora está 14, 15, ele está bem feliz porque ele passou um colírio. A maioria dos colírios são drogas fortes para poder baixar a pressão. Graças a Deus ele não teve mais reação e cremos no milagre, cremos que o nosso Deus é um Deus do impossível. Agora pode estar 14 e 13, mas o Senhor é poderoso para trazer a 10 e curar ele de vez. Essa é a nossa oração. A gente está orando, Senhor, acreditando no milagre, confiando no Senhor. Não paramos a nossa vida, não paramos no momento que vem desespero, sabe? Vem vontade de se aposentar, mas ele não quis se aposentar. Ele falou, eu não vou parar de trabalhar, eu vou levar minha vida normal, eu vou crer no meu Deus, eu vou crer que Deus ainda está no controle. Eu vou dizer para você que não é difícil, principalmente porque a maioria das vezes ele vai, quando eu estou lá em São Gonçalo, ele sai daqui mais ou menos umas 9, 10 horas, e chega em casa tarde, e assim, quando ele demorava a chegar, eu confesso a vocês que o inimigo ele tentava trazer na minha memória, tentava trazer medo no meu coração, mas aí eu falava, Senhor, é o Senhor que está à frente dele, é o Senhor que está no controle, e eu confio no Senhor, ele não vai perder a visão. E a gente está assim, a gente está confiando no Senhor, que ele não vai perder a visão, acreditando no milagre dele. Não é fácil, é difícil, mas eu quero te falar, se você está ouvindo, se você está vendo, assistindo esse vídeo, se você recebeu o diagnóstico como o dele, de glaucoma, talvez câncer de mama, talvez outro tipo de enfermidade, eu quero te falar para que você leve o seu pensamento ao Senhor, mais que bata desespero dentro de você, confia no Senhor, porque a palavra dele diz no Salmo 128, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre.
Então permaneça com a tua fé, busque Deus, permaneça com a tua fé, com a tua certeza, com a tua esperança, porque é a fé, a esperança que nos dá ânimo de continuar. E continue, persevera, não desista. Vá ao médico, faça tudo corretamente, como o teu médico pede, entendeu? Mas não perca o principal, não perca a fé. E se você também está me vendo e nunca fez um exame de vista, vai fazer o examezinho, entendeu? Vai ver como está a sua vista, como está a sua visão, entendeu? Não permita que você seja pego de surpresa. Eu mesmo na minha família, eu tenho pessoas, tenho a minha tia, tenho o meu tio, também que passou por esse processo de perder a visão, do nada assim, sabe? Não sabia. Então hoje eu procuro estar sempre fazendo. Semana retrasada mesmo, quando eu fui com meu esposo, eu estava sentindo uma irritação muito grande na minha vista e já ia para 1 ano mais ou menos que eu não tinha feito. Eu fui para emergência, eu fiz, graças a Deus. A pressão da minha vista deu 10. Eu louvo a Deus porque o Senhor, Ele tem cuidado de nós, Ele é conosco o tempo todo, mas não vacile. Se você ainda não levou seu filho, tua filha, leve também, tá bom? Então é isso que eu queria trazer para você nessa tarde. Esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês. Como nós descobrimos o glaucoma do meu amor, do meu esposo. E o glaucoma só fez a gente ficar cada dia mais unido. Cada dia mais o glaucoma, essa batalha, essa luta, esse deserto qual passamos juntos, só uniu a gente ainda mais. E aumentou cada dia mais a nossa fé, a nossa esperança e principalmente a vontade de fazer a obra do Senhor. Porque no meio de tudo isso, no meio desse deserto, no meio desse vento, eu aprendi ainda a fazer ainda mais a obra de Deus com mais amor, com mais zelo. Porque o que eu aprendi no meio de tudo isso, que deserto não é para morte, deserto não é para depressão, deserto é para que a gente, cada dia mais, tenhamos a experiência com o Senhor. E eu vivi essa experiência com meu esposo, uma experiência com qual eu aprendi cada dia mais ir aonde Ele manda, fazer a vontade dEle cada dia mais da maneira dEle. Que você no meio, quando você ouvir esse vídeo, quando você ver, ou melhor dizendo, esse vídeo, ouvir esse testemunho, que você venha aprender cada dia mais, que quando Deus permite algo na nossa vida não é para a morte, mas é para que a gente venha crescer, para que eu e você venha aprender a crescer cada dia mais, porque eu quero te falar, Jesus, Ele é o tempo todo conosco. O tempo todo Ele é conosco. Não cai uma folha da árvore, nem um fio de cabelo, se não for a permissão dele. Tá bom? Então, gente, então é isso que eu queria passar para vocês, contar essa experiência, o qual nós vivemos, o qual estamos, né, ainda vivendo, né, porque daqui 2 meses vamos estar lá na consulta, mas, acima de tudo, crendo no milagre, crendo na resposta de Deus e cada manhã agradecendo o Senhor por mais um dia que meu esposo está vendo. Tá bom? Eu quero terminar esse vídeo orando por você. Deus Todo-Poderoso, Pai, diante da Tua gloriosa presença, Pai, que eu louvo ao Senhor, Pai, por esse vídeo, por permitir, Senhor, de contar como começou o glaucoma na vida do meu esposo. Senhor, que esse vídeo, Pai, aonde ele chegar, que o Senhor possa trazer despertamento, Pai, que o Senhor possa trazer esperança, Pai, que o Senhor possa trazer paz, alegria, perseverança, força, ânimo, coragem, Pai, para continuar. Por acaso, Pai, se tiver alguém que ainda hoje recebeu o diagnóstico
que trouxe, Pai, tristeza, desânimo. Pai, que ao ver esse vídeo, Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, dá ânimo a essa pessoa que está assistindo este vídeo, dá coragem. Pai, seja qual for o diagnóstico que ela recebeu por esses dias, mas traga fé, traga esperança, traga, Pai, ânimo. Pai, a tua palavra diz, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, como está escrito no Salmo 121, que essa pessoa, Pai, possa criar coragem, olhar para o alto e saber, Pai, que o Senhor ainda, Pai, está no controle. Assim, Deus, que diz na sua palavra, Salmo 30, versículo 5, que ainda que o choro dure uma noite inteira, que a alegria ela venha pela manhã. Pai, que essa pessoa que está assistindo esse vídeo, se porventura recebeu algum diagnóstico, que esteja, Pai, trazendo choro, pranto. Ah, Deus Todo-Poderoso, entra com a sua providência e traz vitória. Assim, Deus, eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Tchau, até o próximo vídeo. Se porventura você não é inscrito, se inscreva, deixa lá seu like, compartilhe. Eu tenho certeza que esse vídeo ele vai falar com alguém. Estamos precisando aí de mais inscritos no canal. Estamos precisando que você nos ajude. Compartilhe aí o nosso vídeo. Estamos precisando aí de uma resposta dentro do nosso canal, mas estamos precisando de inscrito. Então, se porventura você conhece alguém que ainda não se inscreveu, compartilhe, tá bom? Tchau, até o próximo vídeo. Que Deus o abençoe. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier,